Flamengo! Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinham interesse de ir pro Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem um interesse... Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. Tá. E sobre o Varela, saíram notícias essa semana de que o Sampaoli teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela, sobre essa situação. Para mim, não tem absolutamente nada em relação a isso aí. Essas conversas entre técnicos e jogadores, se serão aproveitados ou não, isso acontece sempre, isso aí são situações que mudam, né, que tem ajustes ali que você não sabe. O Varela é um jogador que é um jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia, e está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação e conversar com a gente constrói, não é com Varela, é com qualquer um, né? Agora, não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. O Wendel é em relação a isso. Não teve contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Último aqui. Canal Rafa Melo, boa tarde, Spindel, boa tarde, Brasil. Eu vou fazer uma para cada. Começar pelo Spindel. Hoje abre a janela de transferências para contratações, mas eu queria falar de renovações. E já falaram do Bruno Henrique, e um outro jogador que está sempre na expectativa da torcida, capitão, técnico de muita qualidade, é o Everton Ribeiro. Eu queria saber se vocês já iniciaram alguns contatos, né, o contrato dele encerrando em dezembro. E para o Braz, algumas pessoas no Atlético Mineiro ficaram chateadas, para não dizer outra coisa, da situação envolvendo o Alan, né? Eles não queriam vender por entender que o Flamengo era o rival e tal. Assédio. E eu queria saber... Esse enredo, toda vez esse enredo, não é do Atlético, não. Eu queria saber como é que foi esse processo... Daqui a pouco vão achar que eu sou viado. Assédio. Vamos lá. Eu queria saber como é que foi esse processo, começando pelo aval do Sampaoli, que trabalhou com ele no próprio Atlético. Nada contra não, hein, gente, pelo amor de Deus. Então, senão já vão para outro caminho. Vamos falar que, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra nenhuma opção de nada, de gente, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui homofóbico também. Pelo amor de Deus, hein, só concluindo esse processo, né, até chegar à contratação do Alan, o aval do Sampaoli, que já trabalhou com ele que foi elogiado pelo Klopp na época do Liverpool, e desde que chegou ao Rio de Janeiro é só felicidade, ele não para de rir, né? Então a gente sente que ele está muito feliz, né, e pesou muito essa vontade dele de jogar no Flamengo. Queria saber, nesse processo, teve alguma curiosidade, quais foram as dificuldades de negociar com o Atlético? Então, assim, falando um pouquinho, assim, eu acho que a permanência dele, o tempo que ele ficou no Atlético, eu acho que foi importante para o clube, importante para ele, o jogador que foi campeão pelo Atlético, eu acho que ele serviu por bastante tempo. A gente, em um determinado momento, a gente apresentou o interesse do jogador, mas o Flamengo cumpriu todos os processos, todos os protocolos de uma forma honesta, correta e transparente para trazer esse jogador. A gente deu o máximo de informações possíveis para as pessoas responsáveis no Atlético. A gente deixou claro para o jogador que a gente gostaria de ter o jogador. Eu acho duas vezes. O Flamengo foi correto, o Flamengo foi honesto e foi muito transparente desde que vazou a notícia. Depois que vazou a notícia, em nenhum momento o Bruno, eu ou qualquer outra pessoa, a gente negou para depois falar que estaria na negociação. E foi isso, a gente, através dos agentes, a gente deixou claro que a gente gostaria de ter o jogador aqui, a gente deixou claro que tinha importância o jogador. O primeiro pedido de números do Atlético foi maior do que o Flamengo contratou. A gente entendia que era um número que não interessava, mas eu acho que era um número que era acima do que o Flamengo pretendia e achava justo pagar. Foi uma negociação
longa em que os bônus ficaram bastante tempo na mesa para serem solucionados. A gente entendeu a posição do Atlético, a gente tinha as nossas posições, e isso aí com calma, com tranquilidade, foi dirimindo e deu tudo certo. Eu acho que o Flamengo está feliz com o desfecho, mas assim, não acho que o Flamengo foi correto. Eu acho que foi em bom tom entre as instituições, foi uma negociação profissional entre as instituições. Eu acho que nenhuma instituição, de forma geral, assim, tem o que comentar sobre... Acho que o Flamengo em nenhum momento tentou afrontar o Atlético em absolutamente nada, apenas tinha um interesse e muito de jogador, talvez uma posição que a gente entendesse que a gente queria um jogador que já tivesse aqui no Brasil, um jogador que tivesse com a experiência aqui dos campeonatos que a gente já joga. Então foi isso que aconteceu. O Flamengo foi respeitoso com o Atlético. Sobre o Everton e o Bruno, pedir desculpa aqui, vou dar uma resposta um pouquinho mais longa. Eu entendo que o caso do Everton e o Bruno é parecido com outros casos que a gente já viveu outros anos aqui, que as renovações correram super bem no momento que o clube e os atletas entenderam que era o momento. Então acho que é algo que é natural, que veio acontecendo ao longo desses anos. É um processo que a gente vai passar de novo, a gente espera que dê tudo certo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles e sobre o grupo, que além de serem craques, atletas muito talentosos, que têm uma história grande aqui no Flamengo, eu queria falar um pouco do caráter deles, do caráter do grupo, de forma geral. São atletas que já estão há bastante tempo aqui no Flamengo, fazem parte de uma das gerações mais vencedoras do clube, foram campeões com Abel, com Jorge Jesus, com Rogério Ceni, chegaram à final da Libertadores com Renato, foram campeões com Dorival. Então, assim, é uma geração de caráter que segue lutando para ser campeã e dando alegrias ao torcedor há muito tempo. Às vezes tem alguns momentos que são mais difíceis, que é natural, que a performance oscila, mas não é porque a gente, eles, o treinador que esteja aqui não queira. Em alguns momentos são processos de adaptação, de metodologias e processos humanos. Esse ano mesmo teve um determinado momento que a gente jogou 5 jogos em 12 dias. Esse ano a gente pode chegar a fazer 87 ou 89 jogos, se eu não me engano. É desumano. Agora, é uma geração vencedora, das mais vencedoras da história do Flamengo e de caráter. O talento, às vezes você ganha um título, ganha um jogo com talento. Mas se você não tiver caráter, você não fica 5 anos sendo vencedor num futebol tão competitivo quanto o brasileiro e o sul-americano. Assim, antes de finalizar, eu queria, em relação ao Gabriel, deixar aqui claro que, assim, eu entendo o trabalho de vocês, entendo que pode ou não ter situações que apareçam na imprensa para frente. Eu não vou falar mais desse assunto. Esse assunto aqui eu estou disponível para responder o que posso responder para vocês hoje. Pelo menos eu, e vou aconselhar os meus companheiros internos aqui, para que a gente não fale mais desse assunto. Mais uma vez, eu sempre tive uma excelente relação com o jogador. A gente ganhou muitos títulos juntos, ele em campo, ele foi muito importante para a gente, mas em alguns momentos
ou em algumas situações, às vezes as coisas não acontecem por acaso, ou porque, independente de quem está certo, está certo. Freio de arrumação não quer dizer que o carro vá para trás. Freio de arrumação, às vezes, é um ajuste, um bom ajuste para as situações e o carro ir para frente.